Starlink Mini. Observação: o plano viagem 50 GB está atualmente disponível apenas em mercados selecionados. O plano viagem da Starlink fornece dados de alta velocidade e movimento, sem contratos ou compromissos de longo prazo. Incluso no plano viagem da Starlink, ilimitado ou com 50 GB de dados. Cobertura em todo o país do endereço da conta, incluindo marinas e águas continentais. Uso em movimento até 160 km por hora, 100 milhas por hora. Possibilidade de pausar e retomar o serviço a qualquer momento. A cobrança é realizada a cada 30 dias de uso. Viagens internacionais em mercados disponíveis por até 2 meses por viagem. Cobertura costeira em alto mar, até 22,2 km por 12 milhas náuticas da costa. Onde Starlink ofereça cobertura ativa ao redor do mundo por até 5 dias consecutivos de cada vez e um total de 60 dias ao longo de um ano. No plano viagem 50 GB, você pode comprar dados adicionais por GB. Observações importantes: você só pode passar para um plano mais completo após ativar o serviço. Os planos viagem da Starlink destinam-se estritamente a uso portátil, não comercial e de baixa demanda, como em acampamentos ou para pessoas que têm um estilo de vida nômade. Com o plano viagem, não há suporte para o uso em alto mar ou para aviação. Se você tiver o pacote viagem 50 GB e passar para o plano viagem 50 GB de preço mais alto, não poderá voltar para o plano de preço mais baixo. O recurso de pausa está disponível para pedidos adquiridos na página Viagem em Starlink.com para os planos viagem 50 GB ou viagem ilimitado. O recurso de pausa não está disponível com o plano viagem de 50 GB, pacote. Para ativar o recurso de pausa, você pode passar para o plano viagem 50 GB, viagem ilimitado e móvel prioritário. Para planos de 50 GB por mês, considere que 50 GB é aproximadamente o mesmo que mais de 20 horas de transmissão de vídeo em alta definição. Se você exceder os dados alocados no plano de 50 GB e não tiver contratado a compra de dados adicionais, não será possível usar a internet, exceto para acessar a sua conta Starlink. Se você usar o serviço móvel da Starlink em um país diferente do seu endereço de envio por mais de 2 meses, a Starlink poderá exigir que você atualize o seu endereço cadastrado de acordo com a sua nova localização. Se sua nova localização não estiver em um território autorizado, marcado como disponível ou em lista de espera no mapa da Starlink, seu serviço poderá ser suspenso imediatamente. Consulte os termos de serviço para mais informações. Equipamento e garantia. As Starlinks com autorização para uso em movimento são alto desempenho plano, padrão e mini. Os clientes que usarem uma Starlink autodirecionável com motores, Starlink padrão autodirecionável, Starlink de alto desempenho, durante deslocamentos o fazem por sua conta e risco, uma vez que esses equipamentos não são projetados para uso em movimento. Equipamentos que caem na estrada ou fora de uma embarcação devido a práticas inadequadas de instalação podem causar acidentes graves, resultando em lesões corporais ou danos à propriedade. Os danos causados à Starlink durante o uso em movimento podem resultar na anulação da garantia da Starlink. Observação: para clientes no Japão e no México, o uso em movimento da Starlink em terra é proibido devido aos regulamentos locais. Confira a garantia limitada da Starlink para mais detalhes. Posso mudar meu plano de serviço? Compare os planos aqui. Observação: os preços variam de mercado a mercado e com base na moeda, nos impostos e em outras condições do mercado local. Saiba mais aqui. É possível que este recurso não esteja disponível para todos os tipos de conta. Se você não puder usar a opção Alterar plano, entre em contato com o atendimento ao cliente. Os clientes nos Estados Unidos e no Canadá que receberam um desconto regional não poderão alterar o plano por 6 meses após a data de realização do pedido, a menos que entrem em contato com o suporte e concordem em pagar o valor do desconto regional. Após o envio da Starlink, clientes residenciais e empresariais podem alterar seu plano por meio da sua conta. Site. Acesse sua conta em starlink.com. Em suas Starlinks, selecione Gerenciar ao lado da Starlink que você gostaria de atualizar o plano. Selecione o ícone de lápis próximo ao plano Assinatura para editar sua assinatura. Selecione o plano desejado. Ao trocar de plano, você aceita os termos e condições do novo plano. Aplicativo Starlink. Acesse a sua conta pelo aplicativo Starlink. Selecione o ícone de Pessoa. Selecione o serviço Starlink desejado na lista horizontal. Selecione Gerenciar assinatura. Selecione Alterar plano. Selecione o plano desejado. Ao trocar de plano, você aceita os termos e condições do novo plano.
Mudança para um plano de custo mais alto. A alteração entrará em vigor imediatamente. Será cobrado um valor proporcional, dependendo da diferença entre o custo mensal do plano e o período restante no seu ciclo de cobrança atual. Mudança para um plano de custo mais baixo. O seu plano ativo continuará o mesmo até que o novo plano entre em vigor no início do próximo ciclo de cobrança. A cobrança pelo novo preço mensal do serviço será realizada no início do seu próximo ciclo de cobrança. Mudança para um plano com o mesmo custo. A alteração entrará em vigor imediatamente. Como não há diferença de custo, a mudança não terá nenhum custo para você. Limitações. Os planos residenciais da Starlink foram desenvolvidos para uso pessoal, familiar ou doméstico em um local fixo em terra. Se você precisar criar uma conta residencial, visite starlink.com residencial. A opção de mudar para um plano fixo, padrão, prioritário, só aparecerá se houver disponibilidade. Se não houver disponibilidade, a opção não será exibida. Os clientes que estiverem financiando seu kit Starlink devem pagar o saldo restante do seu kit e as economias regionais antes de poderem alterar os planos de serviço. Tópicos relacionados. Posso usar a Starlink em movimento? Você pode usar a Starlink em movimento com planos específicos em locais autorizados para uso em movimento. O uso em movimento não é permitido para os planos padrão e prioritário, conforme descrito na política de uso justo. Planos que permitem uso em movimento. Móvel prioritário, em movimento, em terra e em alto mar. Viagem 50 GB, em movimento, em terra e em águas costeiras. Viagem ilimitado, em movimento, em terra e em águas costeiras. Planos que não permitem uso em movimento. Padrão, prioritário. Regiões onde o uso em movimento é permitido. Para o plano viagem, mobilidade terrestre ou uso marítimo, consulte aqui. Para uso em aviação, consulte aqui. Equipamento e garantia. As Starlinks com autorização para uso em movimento são alto desempenho plano, padrão e mini. Os clientes que usam uma Starlink autodirecionável que contém motores, Starlink padrão autodirecionável, Starlink de alto desempenho, durante deslocamentos o fazem por sua conta e risco, uma vez que esses equipamentos não são projetados para uso em movimento. Equipamentos que caem na estrada ou fora de uma embarcação devido a práticas inadequadas de instalação podem causar acidentes graves, resultando em lesões corporais ou danos à propriedade. Os danos causados à Starlink durante o uso em movimento podem resultar na anulação da garantia da Starlink. Observação: para clientes no Japão e no México, o uso em movimento da Starlink em terra é proibido devido aos regulamentos locais.